no chat. Pronto, gente, vamos começar nossa aula aberta para a UNEB. A UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, uma das instituições que oferecem mais vagas no Brasil, uma das provas maiores do Brasil. E, mais uma vez, depois da pandemia, disponibilizando vagas para estudantes de todo o Brasil. E não pense que não tem gente que vem para cá fazer a prova, tem sim. Quando uma prova ela fica cada vez mais nacional, mais gente de outros locais fazem essa prova. O grande problema é que a UNEB tem feito coisas terríveis com seu candidato nos últimos anos, né? Essa última agora de informar que uma nova banca vai assumir a prova às vésperas da prova é um assinte. É uma coisa terrível, é ridículo, é absurdo, gente. Merecia a UNEB que os estudantes entrassem com um mandato de segurança para poder cancelar a prova. Porque não se faz isso com os estudantes. Não se faz, já foi feito isso no Instituto Avalia, agora aparece a Fundação Luiz Eduardo Magalhães. O que é que eu averiguei? Vamos lá, vamos começar. O que é que eu averiguei? Eu fui primeiro na Consultec. A Consultec disse que não ia fazer nada porque não venceu a licitação. Não tinha participação nenhuma, não ia ser uma contratada dos contratados, né? Só ganha a licitação, mas teve alguma dificuldade de lidar com a tarefa e contrata alguém para ajudar. Não vai fazer isso. O Instituto Avalia não está descartado, vamos dizer assim, de uma forma oficial. Até porque eles têm contrato de 2 anos para poder fazer esse vestibular, tanto com a UESB quanto com a UNEB. Só que, quando eu estive na Fundação Luiz Eduardo Magalhães, disseram para mim que eles vão fazer tudo. A logística, a impressão, a organização, a contratação de pessoas para trabalhar na prova e as questões. E pelo material que eu tive lá, acesso lá com eles, achei um concurso muito simples, as provas de linguagens que eu tive acesso muito simples, mas parecida com a prova da UNEB de 2020. Quem teve acesso à prova da UNEB de 2020, que foi uma banca interna da UNEB, talvez pessoas que estão na Fundação Luiz Eduardo Magalhães, pelo que eu soube. Bom dia, Bia. Ajudaram a fazer essa prova de 2020, e aí 2020 é o nosso parâmetro como prova no sentido mais amplo para que a gente produza não só nosso texto, como vocês façam as provas de vocês. O que eu disse na minha aula aberta passada, aquela bendita aula aberta, que eu falei de cigarro eletrônico, e caiu, graças a Deus, graças a Eparrei, minha mãe Ançã, é que eles, para evitarem qualquer questão mais complexa, gente, o que é que eles fariam? Foi o que eu pensei e eu disse na aula, antes de eu abrir aqui o slide para vocês. Eu disse, gente, a tendência é que eles façam o seguinte, a tendência é que eles façam uma prova que seja incontestável em termos de estrutura, que seja uma prova que o estudante tenha facilidade de fazer. E isso quando o Instituto Avalia assumiu. E aí eu falei, e para a gente, qual é a prova mais fácil, de não dar nenhum problema? Uma prova formato Enem, tá certo? Uma prova formato Enem. Veja, tanto o Instituto Avalia, quanto a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, são .org, são instituições sem fins lucrativos. E, obviamente, não são instituições que querem estar no meio de polêmicas. Eu falei isso, deu certo. Agora eu acrescento a minha fala. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Eu acho que a gente deve sair daqui hoje tendo uma ideia de como a gente faz a nossa redação estilo Enem, isso você já tem, quem é meu estudante já tem, vocês que estudaram para Enem em diversas instituições da Bahia inteira já tem esse discernimento de como é que você faz uma prova estilo Enem, né, com tema estilo Enem, isso em redação, e como é que você faz uma redação estilo Consultec. Ô, Luquinhas, você não acabou de dizer que, na verdade, você não acabou de dizer, Luquinhas, que, na verdade, a Consultec não ia fazer nada? Sim, a Consultec não vai fazer a prova, mas a Consultec, veja, pode influenciar demais, influenciar deveras
o estilo da prova a ser produzida, tá certo? Então, a gente tem que saber, a gente tem que saber. Peraí, só um segundo, gente. Tive um probleminha aqui. Peraí, só um segundo. Só um segundo. Aqui. Só um segundo. Pronto, pronto. Estão me ouvindo, tá? Tudo bem, certo. Então, veja. Então, a gente tem que pensar o seguinte: e se a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, acostumada, recente também, né? Mas a gente não sabe, a gente não sabe. Gente, vocês precisavam de algum código para entrar na sala? Não, né? Tem muita gente aí na sala que entrou pelo celular? Tem, né? Não sei nada sobre código. Tem estudantes dizendo que não conseguiu, não tá conseguindo entrar por causa do código. Não, ninguém teve código. É, deixa eu ver aqui, rapidinho. Pronto, acho que consegui resolver. Então, continuando. Ah, pronto. Deve ser o código. É, ela conseguiu, Manu. Conseguiu. Nath, você tá aí, né, Nath? Nath tá aí. Nath tá me perguntando. Pronto. Bastante gente. Graças a Deus. Ó, deixa eu continuar o que eu estava dizendo para vocês. Então, o ideal é que a gente tenha também noção desse formato Consultec. Porque o formato Consultec, ele se popularizou muito na Bahia como uma estrutura de prova muito adequada a vestibulares, no sentido geral, principalmente das estaduais, e para os concursos públicos também. Então, a gente precisa também ter esse discernimento, porque o formato de produções Consultec sempre foi muito utilizado largamente. E em 2020, quando teve aquele hiato da gente não saber quem fazia a prova do Enem, que eles mesmos fizeram, eles fizeram no formato Consultec, tá? Eles fizeram no formato Consultec. Eu peguei um tema hoje aqui e vou mostrar para vocês esse tema no formato Consultec, como é que a gente deve agir. Agora, o mais importante do que isso, pessoas, mais importante do que isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O mais importante do que isso é a gente entender assim que a gente entender que é uma prova que tem algumas características muito diferentes da prova do Enem, tá? É muito boa essa comparação porque vocês conhecem a prova do Enem. Isso é importante. Essa comparação é importante, tá? A gente entender o que está acontecendo com a prova do Enem. A gente ter um parâmetro, digamos assim, para comparar. Então, a gente vai sempre fazer essa comparação aqui na nossa aula de hoje, tá? Presta atenção, vamos lá. Aqui, comecei. Comecei, não, cadê? As coisas resolveram começar a dar problema aqui agora, viu? Mas não, não. É a concorrência que manda boicotar a aula. Veja. E aí tem, ó, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB. Peguei porque esse formato aí da Avalia, copiado da Consultec,
copiado dos concursos da Bahia toda, segue uma espécie de padrão. E tem algumas observações aqui nas instruções que são muito importantes e que a gente não pode deixar passar. Veja, a prova de redação terá caráter eliminatório e será avaliada em uma escala de 0 a 10, com base nos seguintes critérios. Entendimento do tema proposto, isso aí é básico, você entender o que a proposta está pedindo, a gente precisa saber isso. Clareza de argumentação e senso crítico. No 500, o que é senso crítico? Isso é muito importante, gente. O que é senso crítico? Quando é que eu estou fazendo uma redação e eu estou mostrando que eu tenho senso crítico, certo? Né? Que eu tenho senso crítico, que eu tenho percepção crítica da realidade. Eu coloquei aqui umas palavras que indicam esse senso crítico. Gui, vem cá, Gui. Vem cá, Gui. Vem cá, Gui. Vem cá, Gui. Fale comigo. Não, entrou, atrapalhou tudo e não quis dar um oi para vocês. Meu filho mais novo, de 7 anos. Guilherme, o Vândalo. Olá. Algumas palavrinhas e expressões que indicam senso crítico. Quando você diz, essa realidade é absurda, esse contexto é alarmante, essa conduta é incabível, essa situação é inadmissível, essa realidade mostra a negligência do Estado, é uma insensatez das pessoas se comportarem desse jeito, é uma proposta indevida que foi feita, isso é uma imperícia dos profissionais, é inaceitável essa realidade, esse problema tem um vislumbre gritante, é uma incompetência do governo, é inadequado o comportamento das pessoas, existe um descaso, um desdém, essa situação denota crueldade, é uma indignidade, tal contexto, é inviável esse panorama, a sociedade é incapaz de lidar com esse problema. Então, essas palavras, elas indicam, por parte de quem está escrevendo, um posicionamento crítico. Ou seja, que você está olhando para aquele problema e você identifica o quanto ele alcança as pessoas, o quanto ele é ruim, obviamente nocivo, e os impactos que ele vai trazer para a sociedade. Outra coisa, não podemos esquecer que criticidade tem a ver também com contextualização. Gente, uma prova como essa exige que você, enquanto estudante, esteja razoavelmente antenado, atualizado quanto às discussões polêmicas da nossa cultura. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar 3 temas assim muito banais, muito comuns, muito falados e cobrados nas provas todas. Vou falar o primeiro, cobrado, não, vou discutir em sala de aula e cobrado em algumas provas. Ó. Primeiro, aborto. No passado, se falava do aborto a respeito de um ponto específico. Nossa, quando se ia discutir aborto, se falava, nossa, mas é um ser vivo. Nossa, mas existe a religião. Nossa, mas a pessoa já está ali concebida. Já se desenvolveu ali o sistema nervoso. Essa é uma discussão de algumas décadas, de alguns anos, né, que se falava a respeito desse assunto. A sociedade se transforma, a percepção social se transforma, o mundo muda. E, às vezes, uma questão polêmica, que continua polêmica, ela traz ideias novas. Qual é o ponto principal hoje que se discute sobre o aborto no Brasil? Quando você vê uma roda de pessoas, quando você vê 3, 4 pessoas falando sobre esse assunto tão polêmico, qual é o ponto primordial que se levanta? Vocês conseguem perceber? Em pessoas, vocês conseguem perceber? Qual é o ponto principal que se levanta a respeito desse assunto? Quem falaria para mim? Falem comigo, pessoas. Falem comigo, É rapidinho. o uso da vida, tipo, geralmente as pessoas colocam como caso, tipo, a vida, tipo, é uma vida e tal, uma criança, não sei o que e tal, vai se gerar uma vida a partir daquilo, geralmente é esse ponto que as pessoas acabam levantando. Ou a vida É, da própria mulher, que pode acabar falecendo, se, por exemplo, for um caso de que ela tem que abortar por conta de uma prematura e tal, tipo, uma mulher jovem e tal, ou tipo, uma criança, tipo, às vezes o aborto é necessário para aquela mulher não chegar a falecer. esse é um ponto razoavelmente novo também, que é, vamos dizer assim, a questão ligada a um cuidado com essas mulheres que fatalmente façam aborto.
Mas eu acho que o ponto assim mais recente, que não era abordado até pouquíssimo tempo atrás, Bia e Manu, que foram as primeiras a falar, é a liberdade de escolha. Porque não havia um empoderamento feminino há pouquíssimos anos que permitisse que se discutisse essa ideia sob esse viés. Então, o corpo é da mulher, é uma reivindicação ultra atual. Não fazia parte desse escopo uma discussão sobre aborto há 20 anos até. 20 anos não é nada para uma transformação sociológica. Você que está hoje na sociedade, você que está hoje refletindo sobre esses contextos, você precisa trazer essa realidade. Quando eu digo isso, não quer dizer que esse argumento não seja irrefutável, incombatível, não estou querendo dizer que esse argumento é maior do que todos os outros, não, eu estou dizendo que é um elemento novo, que é novo por conta das transformações sociais, das mudanças da sociedade. Então, qual é o nome do meu amigo que falou, que usou o microfone? Qual o nome? Beto. Posso... Hein? Beto. Valeu, Betinho, valeu. Beto trouxe 2, 3 ideias interessantes. As meninas também falaram sobre questão de saúde pública. Quer dizer, a discussão ficou mais densa também, porque se percebe que é uma discussão mais complexa. Quando novos argumentos aparecem, é porque até pouco tempo na sociedade, aquela discussão só alcançava um determinado parâmetro. A partir dali, não se falava mais sobre aquela questão. É a mesma coisa na nossa sociedade. Há 20, 30 anos se falava sobre sexualidade. Hebe Camargo chocou o Brasil quando, numa entrevista em 1987, no programa Roda Viva, ela disse que os homossexuais deviam ser respeitados porque eles são pessoas. Aí todo mundo, meu Deus, veja a quantidade de tempo, pouco tempo atrás, 35 anos. A sociedade se assustou porque uma celebridade disse que era preciso respeitar os homossexuais porque eles eram pessoas. Hoje, na nossa cultura, essa questão está ultrapassada. Quem ainda está nesse ponto é visto como alguém despreparado para o debate. A grande questão é criminalizar, conseguir punir, fazer representar, tratar essa questão como menos conectada a tabus. Então, algumas questões mudaram. Hoje, perceba, a maior demonstração de que esse debate ficou mais complexo é de que quando eu era adolescente, estava na escola, a sigla que usávamos era os o GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E os GLS, né? Quando eu estava saindo da universidade, já existia a ideia de LGBT, depois LGBTs. Hoje a gente está em LGBTQIA+. Quer dizer, quanto mais letras, é a demonstração de representatividade conquistada. Eu também acho que está começando a ficar complicado e é interessante conseguir abreviar isso. Não deixar de acrescentar, mas abreviar. Se não ficar distante das pessoas, elas se desinteressam. Mas é a demonstração de que o debate ficou mais complexo. Hoje, você não pode discutir racismo abordando apenas a ideia de escravatura, apenas a ideia de pessoas ignorantes, cruéis, mas tratar sempre da ideia de racismo estrutural. Esse é um elemento novo. E o que é o racismo estrutural? Que está no livro do doutor professor Silvio, que agora é ministro dos Direitos Humanos do Brasil, de que o racismo estrutural é um tipo de comportamento que está na estrutura de nossa sociedade, que está tão forte na nossa formação, que é impossível dissociar, impossível perceber qual é o momento, qual foi o ensinamento, qual foi a situação que ele apareceu. O racismo está na nossa formação. Isso é racismo estrutural. Quando se diz racismo institucional, é que as instituições têm elementos, as instituições têm mecanismos para afastar as pessoas negras, principalmente em cargos mais representativos, com medo, com receio de que o mercado, de que a sociedade dê menos espaço àquela empresa por conta de presença negra com lideranças. Isso é um racismo institucional. A instituição usa elementos claros. O racismo estrutural está nas pessoas e está nas instituições também. É aquele pelo qual nós vemos uma sociedade e não conseguimos explicar como aquele racismo existe.
Mais recentemente, incorporamos ao nosso vocabulário da discussão sobre racismo a expressão antirracismo, na frase, isso por causa da frase que se popularizou da Angela Davis, ativista norte-americana: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. O antirracismo nasce como uma representação também nova, e ainda mais porque foi popularizada pelo livro da filósofa paulista chamada Djamila Ribeiro, que também popularizou uma outra expressão que, nossa, mudou o debate no Brasil, que se chama, a expressão é lugar de fala, que é uma expressão que não é necessariamente uma expressão que desautoriza pessoas que não vivem aquele conflito falar daquele conflito, mas dar um peso mais importante à fala daqueles que vivem aquele conflito, e que nossa cultura sempre tentou minimizar. Veja, como eu, que sou homem, devo ter a voz prevalente sobre uma discussão acerca do aborto. Não faz sentido. Por quê? Porque eu não vou parir. Não serei eu o alvo de percepção quando houver a necessidade de um aborto. É claro que devo participar do debate. Todos devem participar do debate. Uma discussão sobre aborto, os pastores, os padres devem estar na sala. Porém, o meu local de fala, ele é prejudicado nessa situação. Ao mesmo tempo que numa discussão sobre machismo, veja, a discussão sobre machismo sempre falou de controle, sempre falou de ciúme, sempre falou de posse. Hoje nós falamos de masculinidade tóxica. Nunca se virou o olhar da reflexão para o homem. Agora nós fazemos isso. Quando falamos de masculinidade tóxica, estamos dizendo que o comportamento do homem que gera o machismo. Não, dizíamos antes que era a cultura. O homem tem o machismo estrutural na sua formação? Tem. Mas hoje ele já tem subsídios e elementos para poder abandonar esse machismo. E há um empoderamento das mulheres que não permite que esse machismo se institucionalize ou se instaure sem nenhum tipo de resistência. As mulheres já dizem: eu não vou aceitar esse comportamento, você não me controla. Né? Inclusive, os pesquisadores mais ferrenhos sobre o assunto dizem: é por isso que aumentou o nível e a quantidade de feminicídios. Por quê? Porque as mulheres estão menos tolerantes à dominação masculina. Então, a única forma que o homem tem de submeter a mulher ou as mulheres é estabelecer a agressividade e a força física. Então, hoje não dá para discutir machismo sem a gente trabalhar a ideia de masculinidade tóxica. Então, isso é senso crítico, é você estar atento às mudanças e transformações que o mundo trazem para as discussões, além de que você se posiciona de uma forma resistente, de uma forma assertiva a respeito do assunto. Por isso que eu separei essas expressões aqui. Vocês podem printar, anotar agora, ou deixar que o vídeo vá lá para o YouTube para vocês darem essa anotada. Tudo bem, pessoas? Alguma dúvida com relação a essas questões que estou falando de início? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Nem cumprimentei as pessoas que me conhecem, que chegaram depois. Manu, um beijo, minha linda. O povo todo, Bia, que está aí. Viu? Cheguem mais. Podem perguntar. Alguma coisa aí? Nem Samanta, não. Tudo beleza. Lu, Betão, valeu, Heloísa. Tudo tranquilo, né? Vou caminhar, viu? Vou caminhar. Vou voltar para nossas instruções. Seletividade de informação. Não é qualquer informação, não é o ouvir dizer, não é o diz, né? Diz o povo, não é isso. Tem que ter fonte. E tem que ter informação que acrescente. Não pode ser aquela informação que não acrescente nada. Ela tem de contribuir para a construção, tá? Além disso, ele está dizendo criatividade e originalidade. O que seria essa criatividade e originalidade numa redação para o NEB? E aí a gente coloca até para a FUVEST também. É possível fazer isso também no Enem, mas tem alguns elementos que mostram que esse estudante ele é criativo, e aí pode ser a ideia, pode ser a escrita, e original, pode ser a ideia, pode ser a escrita. Aqui tem alguns elementos de escrita que, combinados com elementos, né, de ideia, né,
elementos autorais, constituem excelentes recursos para que você utilize na sua redação para chamar a atenção de quem vai corrigir. Primeiro, utilização de aspas. Como é que a gente usa aspas? As aspas servem para adaptar uma expressão num texto, né? O Brasil é um país cordial. As aspas estão relativizando essa expressão. Cordial, será mesmo, né? Hoje, em alguns setores da sociedade, tem-se a sensação de que o Brasil não é mais um país violento. Nossa, será mesmo? Essa expressão violento, entre aspas, está sendo relativizada. Colocou-se aí uma adaptação, uma ironia, uma marcação de autoria com essas aspas, né? Um elemento que mistura criatividade e originalidade são os títulos na redação. Um título pode chamar muita atenção. Na maioria das vezes, né, nessas provas, eles pedem facultativamente, mas leia as instruções, porque essas provas em formato Considec adoram dar uma rasteira no estudante, porque se você lê as instruções e perceber que é preciso um título e colocar, o seu concorrente pode não ler, não se municiar dessa informação, não colocar o título e perder um ponto que na concorrência você pode passar ao invés dele. Tomara que seja isso, com certeza, tá? Então, como é que eu faço um título, Luquinhas? Eu faço uma reflexão idiomática da discussão. Entenda, o título é o nome do seu texto. O título não é uma reprodução do assunto sobre o qual você vai falar. Entende? Se hoje me pedem para escrever, Lucas, escreva um artigo para sair no jornal sobre consumismo. Sobre consumismo. Hoje, a percepção sobre consumismo é diferente de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, né? Se a gente fosse falar de consumismo há 40 anos atrás, o título poderia ser Consumo em Casa, e eu falar sobre o novo fenômeno do Brasil, que era comprar à distância. Minha avó recebia todos os anos, não sei se vocês alcançaram isso ou se ainda existe, uma coisa chamada catálogo Hermes. Ela escolhia as Tupperware, né, nesse catálogo, todo ano eu comprava algumas, pagava essa pessoa, a pessoa fazia o pedido, e aí chegava a encomenda em sua casa, né? Isso era há 40 anos, meu Deus do céu, 1980, Ave Maria, essa era a revolução do consumo. A revolução do consumo. Há 20 anos, eu poderia falar do consumo, meu título podia ser Tudo por R$ 1,99. Tudo por R$ 1,99. Por que metáfora é essa? Mais ou menos 20 anos, popularizaram no Brasil as lojas de R$ 1,99, aquelas lojas que vendiam bugigangas, geralmente paraguaias, importadas, mas contrabandeadas, de pequenos presentes, práticos, simples, pequenos, baratos, e que, obviamente, cabiam no orçamento da população média e de baixa renda no Brasil. Então, aquelas lojas que tinham muitas coisas e que eram muito baratas. Isso foi uma revolução do consumo também. Foi quando apareceu a 25 de março, lá em São Paulo, quando apareceu na célebre Feira de Santana o Feiraguai, que é esse subconsumo, que é proporcionar às populações menos engenheiradas o acesso a produtos similares para que todos se sentissem dentro da roda do consumo, dentro do acesso àqueles produtos que não necessariamente são tão acessíveis. É o tênis falsificado, porque o original custa R$ 1.000. O falsificado custa 150, de qualidade boa, boa costura. E aí a pessoa pega lá o tênis com a marcazinha que ela acha que é de boa qualidade, que é uma marca desejada, e a pessoa acaba por ali realizando o seu sonho de ter o tênis. Se hoje eu tenho de escrever um artigo sobre consumo, né, sobre consumo, eu faria uma brincadeira, eu faria um trocadilho. Eu escreveria no meu título Mercado Preso.
mercado preso. Colocaria até o preso entre aspas. Aí você, nossa, né, o leitor diz assim, nossa, eu conheço o Mercado Livre. Mercado preso? No mínimo, eu já incitei aí o leitor, seja por uma antipatia, seja por uma curiosidade, seja por um atiçamento, eu já obriguei ele a ler o artigo. Aí ele vai buscar na minha redação o porquê de mercado preso. Aí eu poderia começar escrevendo assim, o Mercado Livre, site de vendas e de compartilhamento de produtos dos mais famosos da América Latina, surgiu há 20 anos e com uma proposta muito diferente a tudo que se fazia no Brasil àquela época, que é comprar produtos pela internet. Ponto. Expliquei ali, contextualizei com a loja, com o site, o sítio Mercado Livre. Todavia, apesar da evolução desse tipo de compra, e de hoje já representar mais de 50% do consumo brasileiro durante os festejos natalinos, com a tecnologia, com o aumento da tecnologia e, consequentemente, da violência, pessoas têm preferido fazer as suas compras natalícias apenas de casa. É isso mesmo. O mercado, que deveria liberar todos para irem às compras, faz com que todos façam isso de suas casas, presos, porém com os cliques, dispensando dinheiro para o consumo. Então, poderia ser o início do meu artigo. E quem está lendo ia dizer assim, nossa, agora entendi qual é o conceito do texto. E aí vai embora. Então, títulos são importantes, principalmente para provas como essa. No Enem, não tanto, mas em provas como a FUVEST, como todas as estaduais da Bahia, são representações interessantes, sim, de serem colocadas. Tudo bem? Repertórios atuais. Eu falei de conceitos atuais que também podem ser repertórios, tá? Se você fala de mini dicionário antirracista de Jamila Ribeiro, racismo estrutural, Dr. Silvio, se você fala de O Silêncio dos Homens, documentário do site Papo de Homem, que está inclusive no YouTube, assista, viu? Assista, quem não viu, né? Eu tenho sorte de indicar as coisas de véspera. O Silêncio dos Homens. Quem é meu estudante conhece esse documentário, vimos na sala, viu? Mesmo com os repertórios atuais, é válido colocar filmes antigos. Fred, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um filme antigo não quer dizer que ele não seja um repertório atual. Até hoje, quando a gente fala sobre mercado, automação, exploração do trabalho, a gente lembra de quê? Qual é o primeiro filme que a gente lembra? Tempos modernos. Tempos modernos. Até hoje, quando a gente pensa em máfia, em crime organizado, em estrutura do crime, a gente pensa em quem? O Poderoso Chefão. Então, esses filmes, os filmes clássicos, Fred, meu querido, eles são atuais. O que determina a atualidade de um recurso não é, nem nunca foi, a data a qual ela foi feita, mas o frescor da discussão que ele provoca. Temos filmes que até hoje, 20, 30 anos, provocam uma discussão social que é atualíssima. Um dos filmes mais, digamos assim, chocantes da sociedade à época, 1979, chamado Taxi Driver, motorista de táxi, ensinado pelo Robert De Niro, pela primeira vez traz o conceito de vingança como algo que as pessoas não precisariam se envergonhar. Porque até pouco tempo atrás, o valor que imperava na cinematografia, nas obras de arte, era o valor ainda da transmissão do bem. Hoje você assiste filmes e o que impera é o valor do troco, da vingança, a vingança como uma estratégia possível de convivência, o rancor como uma característica negativa, mas que as pessoas admitem, né, já admitem. Então, o repertório atual, meu querido Ferd, é aquele que discute questões que são atuais. Não necessariamente eles foram feitos ontem. Então, aqui, também, do ponto de vista da língua escrita, o ideal é você usar inversões sintáticas na sua redação, pelo menos uma. O que é inversão sintática? Uma inversão sintática de nada, meu querido. Vem cá.
Vem, Agatha. Vem. Vem aqui, vem. Você vai morder aí as coisas, né? Agora a gente tem uma gatinha em casa, gente. Meu Deus, meus filhos transformam a nossa existência. Ela tá ali atrás, né? Daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Então, inversão sintática é quando você inverte a sequência lógica das frases, ao invés de substantivo e adjetivo, trazer o adjetivo para frente. Sociedade patriarcal, patriarcal sociedade, né? O mundo moderno, moderno mundo. Uma outra expressão assim, que essa quebra mostra um estilo e diferencia você dos demais. Usar coesão referencial também, tá? Há um costume do estudante de só usar os conectivos conhecidos, e acho que só assim ele vai alcançar a coesão, mas coesão referencial é usar estruturas morfológicas para conectar uma frase a outra, é usar pronomes, é usar artigos, né? A masculinidade tóxica é necessariamente uma característica da cultura contemporânea. Ponto. Ela pode ser um indicativo de diversos problemas na relação entre homens e mulheres. Esse pronome que eu usei, eu me referi à masculinidade tóxica, eu conectei um período com o outro. Tá ótimo. Tá excelente. Outra coisa, toda vez que você for fechar os desenvolvimentos, use um fechamento que dê a ideia de que você, de fato, concluiu aquela ideia. Não é uma mini conclusão, mas é o fechamento de uma parte da discussão para o início da outra. Então, você pode usar, trocadilho, né? Trocadilho de palavras com proporcionalidade. Você pode retomar o repertório, você pode mostrar que há uma contradição num determinado assunto. Alguém me perguntou de alguma coisa, eu acho. Cadê? Alguém me perguntou alguma coisa que eu acho. Não sabia que podia usar artigo como conectivo. Tenho dificuldade com os conectivos. Claro que pode usar, Camininha. Artigo, pronome, você pode usar também numeral, né? Diversos fatores determinam que os homens hoje acreditem poder continuar agredindo as mulheres. Um desses aspectos, claramente, é o compromisso que se estabelece entre o casal, que ainda enumera-se com isso a ideia de posse que os homens têm perante as mulheres. Um deles, esse numeral, é um conectivo simples que representa coesão referencial. Tudo bem? Pode sim, cara. Vamos para cima. Certo? Beleza? Pronto. Aí eu queria mostrar para vocês aqui agora um teminha para poder a gente fechar o nosso raciocínio sobre os temas da Consultec. Só um segundo. Pronto, aqui. Ó, a Agatha aqui, ó. A gatinha aqui, ó. 2 meses. Pronto. Veio para minha mão aqui. Para não coer ali da coisa. Vai descansar aqui como um bebê. Viu, gente? Então, assim, eu vou mostrar para vocês um tema que é nesse formato Consultec, como eu falei, que também é uma possibilidade de cair. A gente tem que estar preparado para cair um tema ou tipo Enem, ou também tipo Consultec, como eu falei. Ó. Veja aqui. E os textos também desses temas mais na linha Consultec são temas que são textos que são mais pesadinhos, são mais sociológicos, tá? Então, por isso que a gente tem que estar ligado também com isso. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, cadê? Aqui. Ó, o ser humano busca viver dignamente e plenamente. O desafio está em permitir que todos conquistem essa condição. A igualdade consiste em tratar todas as pessoas como iguais, independente do quão diferentes sejam. Esse conceito considera que todos somos iguais por princípio, pelo fato que somos todos irmãos diante de Deus, ou simplesmente de que todos somos detentores de dignidade. Já a equidade entende-se em sentido contrário. O diferente deve ser tratado de forma diferente. Primeiro, porque as pessoas, de fato, não são iguais.
E segundo, porque podemos considerar ou entender interesses individuais diferentes, considerando o início ou o problema da desigualdade. A verdade é que ambos estão corretos. Tanto igualdade como a equidade. Somos diferentes, não nascemos iguais, não temos as mesmas oportunidades, não somos influenciados pelas mesmas coisas, tornando impossível querer que todos vivam em um mundo igual. Entretanto, somos todos humanos, seres vivos, oscilamos em mesma conservação, vida, bem-estar, mal-estar, felicidade e infelicidade, e o direito de ser. Acima de tudo, temos direitos de ser tratados como iguais. Apesar disso, há aqueles que precisam de mais ou de menos em determinada situação. Né? E aí vem dois conceitos que essas provas adoram. Ó. A ideia de igualdade e equidade. Qual a diferença entre os dois? A ideia de igualdade é não diferenciar as pessoas por características que elas têm. Eu não vou tratar alguém melhor porque aquela pessoa tem mais dinheiro e a outra pessoa tem menos dinheiro. Eu não vou tratar um estudante diferente porque eu sou mais afeito ao que aquela pessoa é do que aquela que não é. As pessoas precisam aprender a serem profissionais e separarem muito bem os mundos que estão vivendo. Eu tenho, né, tenho ainda colegas professores que só tiram dúvidas das meninas, não tiram dos meninos, porque querem ficar ali próximo das meninas, né? E não tiram a dúvida dos seus outros estudantes. Existe. Isso é uma coisa das mais absurdas que pode acontecer. Igualdade é você entender que todas as pessoas devem ser respeitadas. Agora, equidade é um conceito que tem mais a ver com necessidade. Há pessoas que precisam mais. Por exemplo, houve uma mudança de governo federal. E o discurso desse governo de agora é cuidar de quem mais precisa. É óbvio que você precisa de uma boa pavimentação no bairro nobre, de policiamento, mas o desgaste para você estruturar a vida daquelas pessoas é menor do que aquelas que vivem abaixo da linha de miséria. E investir mais nesse contexto também acaba prevenindo problemas de segurança pública e outras questões mais complexas, né? Deixa eu mostrar aqui o texto 2, ó. Em cima é igualdade. Veja, tem um rapaz enorme, uma moça de estatura média e uma criança, todo, né? E uma moça aqui atrás, de cadeira de rodas, que não consegue ficar na bicicleta. Todos os quatro com bicicletas do mesmo tamanho. Isso é igualdade. Em algumas situações, isso é completamente plausível. Porque, por exemplo, apesar do mau jeito, apesar da dificuldade, criança, mulher e homem conseguem andar em suas bicicletas. Já a cadeirante fica excluída. O que é equidade? Entender que cada um precisa de uma bicicleta do seu tamanho. O homem está com uma bicicleta maior, que é relacionada ao seu tamanho. A mulher está com a bicicleta média, como ela estava. A criança com uma bicicleta menor. E a cadeirante com uma bicicleta de mão adaptada. Então, uma sociedade que pensa na melhoria de vida das pessoas, pensa a igualdade e também a equidade, tá? Direitos das minorias, ó, um privilégio ou uma necessidade? E o que equidade tem a ver com isso? Ó, equidade pode ser definida como uma adaptação da regra existente à situação concreta, observando os critérios de justiça e igualdade. Assim, a equidade adapta a regra a um caso específico, a fim de deixá-la mais justa. A fim de deixá-la mais justa. Tudo bem? Alguma dúvida até agora, gente? Não tem ninguém aqui para entrar, não. Acho que já acabou o povo de entrar e sair. Alguma dúvida? Tá tudo tranquilo aí até agora? Tudo tranquilo. Certo. Pronto, sem dúvidas. Aí vem aqui a proposta, ó. E aí a proposta, eu gosto dessa proposta pra caramba, porque ela faz, essa proposta faz um contexto, assim, interessante. Porque usa uma frase
Pega uma frase de uma pensadora chamada Renata Peris, né? Peris, que é advogada, se não me engano, promotora, alguma coisa do tipo, do Rio de Janeiro. Pega um texto dela, pega uma frase e transforma essa frase na proposta. E os estudantes têm tremenda dificuldade de transformar isso em tema. Porque, às vezes, a frase ela não está organizada para poder ser tratada como um tema. Mas a gente vai ter de usar essa frase. E não é nada absurdo. E outra coisa, não existe um gabarito. E você só precisa se preocupar, meu estudante, minha estudante, todos aqui presentes, em utilizar os elementos que a proposta trazem como importantes. Veja, a partir da leitura e da reflexão sobre o que é tratado nos textos de apoio, escreva na norma padrão da língua portuguesa uma dissertação argumentativa, apresentando ideias que fundamentem sua posição sobre o seguinte tema. Antes disso, só um adendo, né, de tipo de texto, porque pode ser que alguns estudantes ainda não dominem isso. Quando se fala de dissertação argumentativa, você sabe que é um texto que precisa começar com uma tese. Na introdução, você precisa dizer o que é que você pensa sobre o assunto, tá? Se ele pede só uma dissertação em prosa, um texto dissertativo, se ele escreve só isso, você pode ponderar na sua redação. Você pode, por exemplo, em virtude de um determinado tema, falar do lado positivo e do lado negativo. Se é uma dissertação argumentativa, você não pode fazer isso, falar do lado positivo e do lado negativo. Você até pode fazer ressalva, dizer, olha, tal situação é assim, mas a outra é de outro jeito. Porém, tem que ter uma tese bem clara do que você está discutindo. Tudo bem? Dissertação argumentativa, tese. Dissertação comum, que pode vir como dissertação, ou texto dissertativo, ou dissertação em prosa. Você pode ponderar, não precisa ter uma ideia pronta, uma posição pronta sobre o assunto, uma tese. Tá? Só existe justiça onde a equidade opera. Igualdade não é justiça. Só existe justiça onde a equidade opera. Igualdade não é justiça. Gente, o que é que ela quis dizer com isso? Igualdade não é justiça por quê? Vamos pela frase final primeiro. Porque a gente viu a imagem, né? A igualdade, às vezes, dá àqueles que têm muito igual àqueles que têm pouco. Isso não quer dizer que não tenha de se dar nada a quem tem muito e tudo a quem tem pouco. Não. Mas esse equilíbrio é importante. Esse equilíbrio ele é significativo. Porque igualdade, disse aqui Isadora, não pode se basear exatamente na necessidade de cada indivíduo. Exato. A igualdade não se baseia na individualidade. A igualdade se baseia justamente no que todos igualmente precisam. Porque as pessoas não estão na mesma condição, isso. Não se adapta a todas as necessidades, isso. Igualdade, gente, pode ser levado em consideração, pode ser dito no que diz respeito, por exemplo, ao tratamento. Todas as pessoas devem ser tratadas com igual educação, com igual cuidado. Mas o que vai se ofertar a essas pessoas tem a ver necessariamente com a necessidade de cada um. Exatamente, Brunão. Equidade é tratar os desiguais na medida em que se desigualam. Muito bem. Quando o tema for uma frase de um pensador, eu posso retomar essa frase no meio do meu texto, ou para a banca é falta de repertório. Ju, meu amor, não é falta de repertório, mas eu não faria. Eu levo a interpretação dessa frase, eu levo a discussão dessa frase. Não levaria essa frase, porque senão mostraria que você está muito muito presa ao recurso, ao invés de discutir o tema que o recurso traz. Você entende? Então, evite. Leve a discussão e leve outros elementos que você tem, né? Porque nesse caso aí, pô, Luquinhas, eu olhei agora aí, rapaz, pegou. Não tem nenhum repertório para colocar. Peraí, gente. Constituição, artigo 5º da Constituição. Qual é a base do artigo 5º da Constituição? De nada, querido. Todos são iguais perante a lei, né? Todos iguais, todos são iguais perante a lei. Tem a música do Engenheiros do Havaí, né? Que ninguém é igual a ninguém, que já caiu no Enem, inclusive.
né, que Humberto diz assim, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Essa frase é de que livro? Nossa, eu dou até um presente quem lembrar. Diga de onde é essa frase. Pronto, vou dar um brinde do curso. Ô, Andressa ganhou. Me lasquei. Andressa mora em Salvador ou não? Eu vou te mandar pelo correio para Andressa. Pronto. Andressa vai falar comigo no Instagram, viu, Andressa? Vou te mandar um brinde do curso. Vai tirar uma fotinha que eu vou botar no meu Instagram, porque eu sou blogueirinho, tá? Vou me dar um brinde do curso. Revolução dos Bichos, exatamente, gente. George Orwell. Que clássico. Aí, ó. Que clássico. Tem Revolução dos Bichos e tem a Constituição para falar de igualdade. Que lindo. Tranquilo. Perfeito. Fale comigo desse, não esqueça não, viu? Aqui, ó. O que é que eu sugeriria para vocês em termos de plano de texto, tá? Vamos aqui. Em termos de plano de texto. O que é que eu sugeriria? Ó, a importância da equidade para haver justiça. No fim de contas, é isso o tema. Porque quando ela fala, volte aqui, só existe justiça onde a equidade opera. Igualdade não é justiça. Então, ó, a importância da equidade para haver justiça. Quando uma pessoa diz que uma coisa é o correto e a outra não é, ela está dizendo que uma é mais importante do que a outra. A importância da equidade para haver justiça. Esse é o tema. D1, criar equilíbrio social, primeira importância da equidade. 2, criar equilíbrio econômico. Claro que pode usar, Eliseu. É evidente que pode usar. Aí eles devem me perguntar assim, pô, Luquinhas, mas eu vejo muita gente usando, não é clichê, não. Gente, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa e do Iluminismo. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, pós-Segunda Guerra. Constituição Federal do Brasil. Esses documentos nunca serão clichê. Mostra que você é um estudante que conhece tratados e leis das mais importantes do mundo e do país que você vive. Nunca serão clichê. Não existe, na minha visão, um recurso clichê. A pessoa fala assim, não use mais Bauman. Bauman está batido. O Bauman batido é aquele estudante que usa sem saber fazer uma boa referência a Bauman. Porque se você trabalha bem o repertório, se comunica ele com o tema, seu repertório fica bem feito. É ruim aquele estudante que quer colocar Bauman no mundo líquido, não explica o que é esse líquido, qual é essa simbologia, qual é o impacto disso na atualidade. Quando isso não é feito, aí sim, realmente, o estudante não usou bem, tá? E aí, ó, grande sacada, você não tem elementos temáticos, é um tema sobre sociedade, pronto, gente. Social e econômico. Claro que não fugiria, minha querida Andressa, porque quando você fala I have a dream, quando você cita Martin Luther King, aí um grande ativista pelos direitos civis norte-americanos, em 1968, quando ele profere esse discurso, né, nas escadarias de Washington lá, ele está dizendo, ele está lutando por igualdade entre as raças, por igualdade entre as raças, né? Porém, a igualdade para muitas pessoas não é o suficiente. Hoje paira aquela sensação de que existe uma luta pela igualdade, né? Não existe igualdade entre pessoas brancas e pessoas pretas no Brasil. E, infelizmente, se não existe igualdade, vai existir equidade? Fica difícil também, né? Então, fica a dica. Trouxe uma discussão sobre a sociedade. De forma genérica, você tem aí, ó, o aspecto social e o aspecto econômico. Então, equidade traz justiça quando equilibra a sociedade e quando equilibra a economia. Como é que eu falaria isso? Qual seria um argumento, né, para poder mostrar que, criando equilíbrio social, se mostra o quanto existe importância da equidade para haver justiça? Primeiro aspecto, sociedade mais justa. Mais justa em quê? Que os direitos são respeitados, né, na mesma proporção que os deveres são cobrados. Menos violência, uma sociedade menos violenta, que você acabe com essa percepção difusa de que a população negra, a população preta do Brasil, ela é necessariamente, potencialmente perigosa, ou os direitos são mais respeitados quando você tem uma sociedade com o objetivo de criar equilíbrio social. Equilíbrio econômico.
Políticas públicas de inclusão, ó, no caso de um tema como esse, diferente do estilo Enem, daria para abordar outros, perdão, fechou aqui, acho que foi Gustavo. Deixa eu ler aqui no chat, espera aí rapidinho. Foi Gustavo que perguntou assim, ó. No caso de um tema como esse, professor, diferente do estilo Enem, daria para abordar com outros delimitadores? Gustavinho, uma coisa que é igual é a seguinte, nós não mexemos na proposta. Se a proposta te deu esses elementos, você não vai criar um delimitador. Veja que eu não falei em atualidade, veja que eu não falei em Brasil, continue sendo genérico. Eu posso trazer um exemplo sobre o Brasil? Pode, mas é um exemplo, um repertório ali especificamente. Não é o texto todo. Se eu fizer isso no texto todo, eu criei um delimitador. Aí isso é ruim. Por quê? Porque eu não falei exatamente sobre o que eles pediram. Entende? Eu preciso falar exatamente sobre o que eles pediram. Para falar exatamente sobre o que eles pediram, eu não posso inventar alguma informação. Entende, Guto? Beleza. Ó, criar equilíbrio econômico. Diminui a insegurança quando você cria um equilíbrio econômico, quando você diminui a disparidade da economia, o que você faz? Você diminui a insegurança alimentar, você diminui a fome. E hoje nós temos no Brasil, qual é o dado? Quantas milhões de pessoas estão em segurança alimentar, para ver se você está assistindo jornal de vez em quando? Qual é? Não vou postar mais nada, vocês estão muito miseravões. Andressa já pá, na lata. Hein, pessoas? Me digam aí, qual é o dado estatístico? Quantas pessoas hoje no Brasil estão em segurança alimentar? Em algum nível, 33 milhões, Bruno, Isadora. Excelente, isso aí mesmo. 33 milhões de pessoas em segurança alimentar. Barril, olha lá, ó. E por último, aumenta as oportunidades para a população. A população tem mais oportunidades quando você tem um equilíbrio econômico maior. Primeiro repertório, você pode falar essa música clássica, vocês não conhecem essa música, ou conhecem, né, mas é da minha época, da minha geração, que é uma música que é usada até hoje como uma simbologia de escolha, né, de necessidade. Tem até uma frase, desejo, necessidade, vontade. São três coisas diferentes, né? Desejo, necessidade e vontade. Né? Comida é água, comida é pasto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não é só comida, a gente é bebida, diversão e arte. A gente não é só comida, a gente né? Não sei, agora me passou a letra. Mas é uma música que você pode começar tratando a ideia de que as pessoas têm vontades também, né? Elas não podem ser só necessidades. Elas têm desejos, elas têm construções. E é isso que alimenta muitas vezes a gente ser vivo, ser humano. Equilíbrio social é respeitar as pessoas, né? Dia 28 de junho é o Dia Mundial da Visibilidade LGBTQIA+. Né? Esse P não se usa muito. Se usa mais LGBTQIA+. Tá? Perfeito? E outro desenvolvimento, Bolsa Escola, você poderia explicar o que é essa política pública, que a família recebe um valor enquanto a criança continua estudando em localidades com maior presença de crianças fora da escola, é que essa política pública tem mais desenvoltura, tem mais penetração. Olha aqui um exemplo, ó. Primeira importância, segunda importância. Tá vendo? Criar equilíbrio social é importância. Aí, na verdade, eu não criei um delimitador, meu querido Gustavo, como você me perguntou, eu criei um caminho para meu argumento, uma base para poder formular o argumento. Eu não tenho isso na proposta. Aí só serviu mesmo para poder organizar meu pensamento. Eu não vou dizer importância 1 e importância 2 quando eu estiver escrevendo. Entendeu? Beleza? A Agatha acabou de dormir aqui no meu colo. Estou realizando ela. Sensível a alisamentos. Ó, a gente não quer só comida. Olha lá, ó. A música do grupo paulista Titãs, Comida, traz um verso emblemático que diz: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Sobre a ideia de que os indivíduos precisam de mais para viver. Apesar da referência, contudo, na atualidade é preciso entender, para melhorar a vivência social, não basta a busca por igualdade, mas sim pela equidade, com o objetivo de estabelecer justiça social. Por isso, é significativo perceber o quanto é importante para esse contexto, para a evolução da sociedade,
sobretudo no que diz respeito aos equilíbrios social e econômico na busca pela melhor cidadania para o país. Título, repertório, tese, projeto, ideia do desenvolvimento 1, ideia do desenvolvimento. Ave Maria, escrever é muito bom, gente. Escrever é lindão demais. Você não acha, não? Tem algo melhor do que escrever? Não tem algo Ler. melhor do que escrever. Ler, né? Ler e depois escrever, Betão. É isso aí. Tudo certo? Veja aqui a marcação que é importante. Ó. Você vê que tem várias formas de você apresentar uma música. Eu me referi à música, disse de quem é a música, disse qual é a música, acenei para um verso, coloquei 2 versos, né? Quando você colocar versos ou estrofes numa redação, esse traço aqui divide os versos ou as estrofes, né? Fechei as aspas e falei a respeito. Você pode fazer assim também, sem problema. E aí, ó, apesar da referência contudo, esse contudo estabelece o contraponto, e aí foi falar que, apesar da música ser difundida, as pessoas, é preciso entender que as pessoas precisam mais pra, do que o básico para viver, mais do que sua comida, por exemplo. E aí eu consegui estabelecer um conceito perfeito usando, rapidinho, Camilo, vou repetir assim, a gente conseguiu fazer um conceito bala usando a frase, que é não basta a busca pela igualdade, mas sim pela equidade, com o objetivo de estabelecer justiça social. Justiça social é a soma da igualdade com a equidade. Nenhum outro. É a soma de um e de outro. Então, ó, Camilinha, primeiro você começa com repertório, porque sempre dá aquela sensação de que você tem um caminho bom para poder desenvolver. Faz a sua tese, né? De preferência na tese, ó, você se refere de novo ao repertório. Tá vendo aqui? Apesar da referência, tá vendo? A referência é a música. Quando eu me refiro ao repertório de novo, isso mostra que eu estou usando o repertório para poder continuar a minha redação, certo? E isso é positivo para mim. E por último, depois da tese, é o meu projeto de texto. É onde eu deixo claro as 2 ideias que eu vou desenvolver ao longo da minha redação. Tudo bem? Ficou claro aí para você? Certo, Camilinha. Então, gente, ó, se for fazer uma revisãozinha hoje, procure os temas da atualidade, as discussões recentes, né? Recentemente se falou muito de cidadania, muito de democracia, por causa da alternância de poder. O Brasil está evolutivo por demais em termos políticos. Pode ser que tenha um tema sobre cidadania, sobre participação política, sobre a importância de um Estado democrático, em que as pessoas participem, estejam inclusas, com o objetivo, obviamente, de gerar essa sensação de que nós construímos, ajudamos a construir o nosso país. Temas ligados a isso são temas importantes, são temas possíveis nesse formato de prova. Eu também refletiria de uma forma mais contundente, mais clara, sobre questões ligadas à violência contra a mulher, que tem sido muito drástica nos últimos meses no Brasil. A discussão tem sido muito forte nesse sentido, sobre segurança pública também. A gente está vivendo um problema sério de segurança pública por causa, obviamente, da crise que vive o país, da crise que nós vivemos, crise econômica, financeira. Nada também impede que se cobre alguma coisa levando em consideração a crise de saúde pública começada pela pandemia da Covid-19, que ainda não se dissipou completamente, mas que também teve participação governamental, teve muita polêmica nas redes sociais, fake news e por aí vai. Eu investiria nessa tríade para poder pensar o tema que vocês vão fazer amanhã. Fora isso, muita calma, muita tranquilidade, planeje seu texto, faça um rascunho, depois do rascunho, vá passar no gabarito a limpo, vá fazer um pedaço de prova, nunca passe a limpo na mesma hora que você acabou de terminar o rascunho, porque você vai passar limpo os erros, porque sua redação está toda aqui. Você precisa esquecer, tirar essa redação daqui. E aí, 20 minutinhos preenchendo o gabarito do que você fez até aquele momento, quando você vai passar limpo, o seu olhar, que é um olhar de leitor, né, passa, o seu olhar, que era um olhar de produtor, passa a ser um olhar de leitor.
E aí você vai enxergar os errinhos e melhorar a sua redação. O Luquinhas tem medo de fazer isso porque eu acabo mudando muito. Eu digo, sim, qual o problema? Tem isso. Quem disse que mudar muito é ruim? De jeito nenhum, pode ser bom. Pode ser bom. Provavelmente é melhor mudar algumas coisas. Tá bom, gente? Há alguma dúvida? Posso servir vocês em mais alguma coisa? Perguntem. Nenhuma dúvida, pessoas? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Pronto. Valeu, gente. Boa prova para vocês, viu? Eu que agradeço. Um forte beijo. Pensem em mim na hora da prova, que vai dar tudo certo. Viu? Se precisar ver esse vídeo de novo, vai estar no YouTube depois das 14 horas. Tchau, boa prova, gente. Valeu!